Paz del Señor, iglesia amada, que Dios los bendiga en el amor del Señor. Aquí estamos nosotros, más una vez, a traer la palabra del Señor, nuestro alimento espiritual, ganar fuerza, resistencia para soportar los días que por señal son muy difíciles, días desgastantes y tenemos que hacer buen uso de nuestra mente, meditando y obedeciendo la palabra del Señor. En esta ocasión, siguiendo la línea de raciocinio lo que estamos hablando, sobre el Hijo del Hombre venir buscar y salvar lo que se había perdido, quiero compartir con ustedes una historia muy conocida, la historia de Jonás y la capital Nínive, la capital de Asiria, este profeta del Señor que fue separado para predicar a una nación extranjera, trayendo arrepentimiento a aquellos que estavam perdidos e dessa maneira serem bendecidos por el amor e a misericórdia de Deus. É certo que a história não foi tão fácil assim. Vamos analisá-la? Diz assim em Jonás capítulo 4, el verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tantos te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima, compasión de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Entonces, iniciando por el final, la historia de Jonás, todos ustedes deben haber escuchado alguna vez sobre Jonás y el gran pez que lo comió, pasó 3 días en la barriga de ese pez. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Jonás significa paloma, Amitai, su papá, significa verdad, sus nombres en hebreo y ese es su significado. La palabra del Señor era: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Jonás, engañado por su nacionalismo y por un pacto abrahámico que él pensó pertenecer solamente a la nación de Israel, se llena de cólera, ira, y se va a un otro destino, baja Job y compra un pasaje para Tarsis, en dirección de España, y él está yendo contra la voluntad del Señor. Cuando ele atua contra a vontade do Senhor, en el barco viene uma grande tempestade, os marinheiros se desesperam, clamam a seus dioses, e Jonás está dormido abaixo. O jefe del navio habla com ele e declara: clama a tu Deus, quizás ele tendrá misericórdia de nós. A desesperação era tanta que os marinheiros estavam tão conscientes de que aquela tempestade não era algo natural. Deus utiliza as coisas naturais para manifestar sua sobrenaturalidade, e nesta ocasião os marinheiros entenderam que aquela tempestade, eles estavam acostumados com tempestade, aquela tempestade não era algo comum, seria um juízo de Deus quanto a alguma advertência, quanto a algum equívoco de alguém naquele barco. Então eles começam a clamar a seus deuses, e Jonás dormido, o último recurso que eles têm, vamos echar suerte. A suerte caiu sobre Jonás. Eles querem saber o que Jonás ha hecho para que viniera aquela tempestade, e estavam corretos. Não sabemos explicar como funcionava a suerte, pero Deus la permitiu em aquela cultura de Oriente, e assim foi aplicado, caiu sobre Jonás. ¿De onde eres? Perguntam eles. ¿Qual é su ofício? ¿Por que estás aqui? E Jonás declara: soy hebreu, temo a Deus, Criador del cielo e de la tierra. E Jonás declarou a eles que estavam huyendo de la presencia del Senhor. Os marinheiros se desesperam: que has hecho? Por mira lo que está sucedendo, que haremos contigo para que se acalme, para aplacar la ira de Deus? Então Jonás declara: écheme al mar.
Os marinheiros não querem, têm misericórdia da vida de Jonás, intentam volver o barco a terra firme, pero não conseguem. E de esta maneira, eles pedem perdão a Deus por ter que lançar a Jonás no mar, e assim lo hacen, a tempestade se acalma, aqueles marinheiros temblam, temem a Deus, lo adoram e hacen votos a Ele. Jonás está descendendo as profundezas do mar, as olas passam por ele, as muitas águas passam por ele, as algas começam a enredar-se em sua cabeça e Deus, diz a Bíblia, prepara um grande pez para que coma Jonás. En ese punto de la historia todos vão dizer é uma alegoria, o livro é uma parábola, o livro é um midrash, é algo poesia. Não, isso foi histórico. Isso sucedió, Jonás es un profeta histórico, ele existió, y la historia también es real. ¿Qué pez era? ¿Cómo Jonás quedó ahí 3 días dentro de la barriga? No sabemos explicar. La cosa es que ele quedó. Milagro no se explica, se vive. Y Jonás ahí estaba, vivió, pasó por esa situación, de la misma manera que nosotros creemos que Dios abrió un mar en el medio, de la misma manera que nosotros creemos que Dios entró con 3 hombres en un horno de fuego y el fuego estaba ardiendo en ellos, alrededor de ellos, pero ellos no se consumían. De esa misma manera nosotros entendemos que Jonás estuvo en la barriga de ese pez 3 días, 3 noches, y también Lázaro saliendo después de 4 días de la sepultura, Jesucristo resucitando el tercer día. Nosotros creemos que essa história é real, é uma questão de fé, e a fé não se explica, se vive, é algo que Deus é palpável, a presença de Deus é tão real, como diz Marcos Witt, é mais real que a pessoa que está a mi costado. Então, gosto muito dessa expressão, é a fé. Há que crer, a palavra do Senhor. Há coisas que nós podemos interpretar de maneira diferente, como alegoria, parábola, midrash, pero essa história é real, se encontra nos livros históricos da Bíblia. Então, se trata de uma realidade. Jonás estava neste grande pez e se arrepende de haver desobedecido a Deus, de tentar huir da presença de Deus, reflexiona seu comportamento e decide predicar a palavra. Aún com seu nacionalismo, com seu ódio contra Nínive, ele decide obedecer. Deus dá ordem àquele grande pez que vomite Jonás em la orilla. Não sabemos em que parte vomitou, supostamente cerca de Job, novamente, onde Deus lhe comissiona uma segunda vez. Volviendo a palavra de Jeová a Jonás, ve a Nínive, aquela grande cidade, pregona e predica, anuncia lo que eu te vou dizer, as palavras que eu te vou dizer. Jonás se vai a Nínive e quando chega àquela cidade, caminho de um dia, ele vai predicando. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. O povo se arrepende, o povo crê nas palavras de Jonás e se arrepende. Todos. A notícia chega delante do rei de Nínive, a autoridade que estava constituída aí. Sabemos que Nínive era a capital de Assíria e era uma cidade fortificada, muito forte, supostamente a casa de seus governantes. Então, o rei dá um decreto de que todos ayunem. O rei e os grandes dessa cidade dá um decreto de que todos ayunem, todos, incluso animais, e há um grande arrependimento naquela cidade. E a destruição, que era uma ameaça sobre Nínive, deixa de ser uma realidade, porque Deus se arrepende do mal que iba a ser. Deus iba a destruir. Pero como dice Isaías 57:15, talvez, que Deus, el alto e sublime, habita em su santo cielo, en el santo lugar, e também com el quebrantado e humilde de coração. Uma vez que se humilham, Deus aí está para hacer vivificar su corazón, para hacer fortalecer su espíritu. Entonces, Dios, en este momento, Ele decide no hacer el mal que iba a hacer. Arrepentimiento significa tristeza por el pecado e deseo de mudança. Deus se arrepentiu, Deus estava equivocado lo que iba a hacer? Não, Deus estava correto, Ele havia determinado que iba a hacerlo caso não hubiera arrepentimiento. Como houve arrepentimiento,
de parte de los ninivitas. Dios se entristeció por lo que iba a hacer, ya no voy más a destruir y ahora voy a ser diferente. Voy a ser diferente, voy a tener misericordia. Yo puedo no haber equivocado, yo puedo no haber pecado, pero puedo entristecerme por el pecado de otra persona y desear que fuera diferente, que sea diferente. Entonces yo me arrepentí, no por mi error, pero por el error de otros y deseé que fuera diferente. Pero yo no controlo las cosas, ahora Dios sí controla. Entonces ele se entristeció e ele hizo diferente lo que iba a ser. A isso se interpreta a palavra arrependimento quando nós vemos esta palavra direcionada a Deus. E Deus se arrependeu de lo que hizo, Deus se arrependeu de lo que iba a ser. Se trata de uma tristeza por el pecado e um desejo de mudança, ok? Então, Jonás muito se enoja, se llena de ira e habla: "Ve, Senhor, isso decía eu quando estava em minha terra, que o Senhor é um Deus longânimo, um Deus misericordioso, que perdona a los que se arrepintem, e por isso não queria venir a Nínive." Jonás sabia que al pregonar contra Nínive, eles podiam arrepentir-se e aquela nação cruel seguiria existindo e era uma grande opressora del pueblo de Israel, del norte y del sur, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, Jonás se llena de cólera, sale de la ciudad, se va un poco lejos para ver lo que iba a suceder, y mientras tanto la ciudad se arrepintió, está allá y él quiere saber lo que va a suceder. Hace una enramada para sí, para cubrirse del sol, senta ahí, Dios ve que Jonás ha hecho mal hecho tal vez, e prepara uma hoja, uma planta grande que lhe hace uma sombra muito agradável. Jonás se alegra com aquela sombra. Então Deus vem e envia um gusano. Esse gusano muerde essa planta e ela seca. Que coisa pode ser um gusanito? A planta se secou e o sol começou a arder fortemente em Jonás e vino um vento forte também, en el qual Jonás muito se encolerizou, sentia raiva dentro dele e deseava a morte. Ele estava disposto a desobedecer novamente a Deus, que cumprir com sua ordenança. Muito bem, a história tratando de Jonás, essa é a parte que nós chegamos. Deus pergunta a ele: "Muito te enojas por la calabacera, por essa hoja que ha hecho uma sombra agradável?" "Sí, muito me enojo." Deus pergunta: "Has tenido compaixão de ele? ¿No tienes compaixão de Nínive?" Jonás não tinha compaixão de Nínive, pero pensava em seu bem-estar. Jonás não tinha compaixão de Nínive porque pensava em seu nacionalismo. Jonás deixou de obedecer a palavra do Senhor porque não aceitava que outros experimentassem seu amor e misericórdia como a nação de Israel experimentava. Ele era orgulhoso, ele era nacionalista, ele não queria levar o mensagem que Deus havia comissionado a nação de Israel que lo llevara. Jonás é um tipo que representa a nação de Israel, a qual Deus levantou em seu pacto para que através de ellos, Gênesis 12, capítulo 3, todas as famílias da terra foram bendecidas, pero eles cresceram em seu nacionalismo e pensaram que solamente eles eram os hijos de Deus e que a salvação era solamente para eles. Pero nós estamos vendo desde a conversão de Zaqueu, há 3 domingos, de que o Hijo del Hombre vino buscar e a salvar lo que se havia perdido. Nós hemos visto na parábola do Hijo Pródigo que o Hijo salió de la presencia del papá, pertenecia ao papá, e el que estava com ele não queria aceptar su retorno. La nação de Nínive se havia perdido. E Deus é um Deus de amor que desde o início ele está buscando ao ser humano caído. Desde que Adão e Eva cometeram seu pecado, Deus preparou para eles em seu lugar um animal que muriera em seu lugar, que les diera a vestimenta de justiça, a vestimenta que Adão e Eva cosieron para eles não les cobria a maldade que haviam hecho, o pecado que havia cometido. Era necessário que Deus providenciara uma vestimenta de justiça. Então, de essa maneira, o amor de Deus
personificado na persona de Jesucristo, personificado em Jesucristo. Esse amor iria traer as vestimentas de justiça que nós não podíamos ter. Então, Jonás, representando a nação de Israel, não predica a Nínive. Nínive é o hijo, a hija, a nação de Asiria. É a hija que se apartou del Criador, e o Criador mira todas as nações, toda a terra pertence a Ele. Então pide a Jonás: Jonás, ve, busca Nínive para mim, porque a mim me pertence, a mim me pertenece. E Jonás não queria obedecer. Pero se tratava de uma irmã, se tratava de uma hija, se tratava de uma hija pródiga que necessitava ser amada por la nação de Israel, que necessitava conhecer o amor de Deus. Talvez se eles houvessem obedecido o mandato de Deus desde o início, Nínive não hubiera transformado em uma nação tão cruel, violenta que era, porque hubiera conhecido del Deus, Criador de los cielos e de la terra. De essa maneira, meus irmãos, quero trazer para vocês que o amor de Deus se extende a todos, não mirando o tamanho do pecado que cometeram, sino que mirando o tamanho da misericórdia que Deus nos oferece. Donde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus tem o desejo de alcançar a los perdidos. Deus tem um desejo tão intenso, uma llama tão forte de fogo ardiente em seu ser, por alcançar a los perdidos. E é através de nossas vidas. Quantos de nós nos portamos como aqueles fariseus que questionaram a Jesucristo por entrar em casa de um pecador? Quantos de nós nos portamos como aquele hijo maior que não queria que seu irmão volviera a casa del papá? Quantos de nós nos portamos como Jonás? Eu não vou àquele lugar de pecadores, de imundos, eu não entro naquela casa, eu não comerei com eles, eu não estarei com aquelas pessoas. E é necessário vencer o preconceito, liberar o perdão, amar como Cristo amou, expressar nossa gratidão por la gracia recebida, amando a los demás. Nós não éramos merecedores. Eu pertencia a la nação de Nínive, tratando de la violência, de la pecaminosidade, de la crueldade dentro do ser humano. E aún assim, Deus apresentou em amor, e aqui estou eu compartilhando a palavra do Senhor com vocês. De la misma maneira, Deus quer alcançar al peor de los pecadores. Pongámonos em lugar de Jonás, uma nação opressora que nos trata mal, que vem e mata a todos sem pensar em nadie, que hace pirâmides com as cabeças de los soldados, poniendo a cabeça del rei sobre o cume de essa pirâmide. Jonás, em certo ponto, como ser humano, ele estava correto em odiar aquela nação. Pero não nos portamos como animais crueles. Não nos portamos como pessoas que não pensam no próximo, no prójimo. Somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Chega de produzir uma imagem cruel, uma imagem de desamor, de deslealdade. Tengamos uma imagem tal como Deus nos ha criado para ser, que pensa en el que está caído, en el que está sendo oprimido, en el que está herido. Quando Cristo vuelva, Ele perguntará a nós: ¿dónde estão as ovejas? ¿Dónde estão os que he confiado a ti? Dessa maneira, Jonás foi e predicou, pero de la misma maneira que termina el pasaje del hijo pródigo, el papá diciendo: ese tu hermano era muerto y revivido. Es necesario que nos regocijemos con él. No tenemos un desfecho de la historia, si el hijo mayor aceptó las palabras del papá o no. De esta misma manera, la historia termina aquí sin sabermos si Jonás aceptó o no la reprensión de Dios cuanto a amar a sus enemigos, cuanto a amar a su prójimo, porque essa é uma resposta que solo Jonás poderia dar. Solamente o hijo maior poderia dar. E agora eu te pergunto a ti, quanto a perdonar seus inimigos, quanto a amar seus inimigos, vas a perdonar,
vas a alegrarse por el cambio que Él pueda tener en la presencia del Señor, que ella pueda tener, o solo usted es digno de la misericordia de Dios? ¿Hay alguien digno de la misericordia de Dios? Solamente Jesucristo alcanzó esa perfección y en Él nosotros somos perdonados. Así como Él nos perdonó, perdonemos también nosotros. Que ustedes puedan amar a las naciones perdidas, que ustedes puedan amar a aquellos que se apartaron de los caminos del Señor, que ustedes puedan amar el más cruel de los pecadores, porque así es como Dios te ha amado. Que Dios te bendiga en el amor del Señor. Espero la próxima semana traer algunas enseñanzas sobre la familia, los ataques a la familia en el siglo XXI, todas las tragedias que la familia y consecuentemente la sociedad viene sufriendo cuanto a esa institución de Dios que desde sus primordios, sus inicios, vienen sendo atacada fuertemente, e gostaria desta maneira poder chegar a seu coração, a seu hogar e proporcionar uma mudança basada em la santa palavra de Deus. Que Deus os bendiga no amor do Senhor. Busquemos, alegremos-nos, busquemos e entreguemos em las manos do Senhor Jesucristo para que sejam salvos aqueles que estão perdidos. Que Deus te bendiga. Hasta pronto. No amor do Senhor. Um saludo a todos a la distancia.